que o elenco profissional do Flamengo, na sua totalidade, jogue apenas no dia 1º de fevereiro pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Por que eu falo na sua totalidade? Porque, naturalmente, contra o Vasco, contra o Fluminense no dia 24, contra o São Paulo no dia 28 de janeiro, o Flamengo vai colocar alguns jogadores titulares para dar ritmo de jogo, mas o elenco inteiro disponível, nós só teremos a partir do dia 1º de fevereiro na Supercopa do Brasil diante da equipe do Corinthians. Inclusive a CBF confirmou a tabela das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. De fato, o Flamengo jogará no dia 28 de fevereiro, às 9h30 da noite no Morumbi. Tá? A partida vai acontecer às 9h30 da noite no Morumbi, meus amigos. São Paulo e Flamengo, mando de campo do São Paulo numa crise tenebrosa. Espero que piore até lá, para que o Flamengo naturalmente já some os 3 pontos e vambora seguir o nosso barco no Campeonato Brasileiro, buscar esse bicampeonato seguido e buscar o decacampeonato brasileiro, beleza? O único Deca, né? Porque o Palmeiras aí tem um montão aí que foi dado pelo Ricardo Teixeira, né? Mas enfim, vamos avançando. Pessoal, olha só. Aí eu até queria o auxílio do Oclin da treta aqui, mas eu tô sem aqui. Mas já tô voltando daqui a pouco. Olha só como é essa Libra. E como faz mal pro Flamengo isso. O Rodrigo Matos traz a notícia que diz o seguinte: o Flamengo está pressionando a Libra para corrigir uma distorção no contrato de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro 2026. Pedrão, que distorção seria essa? A distorção, meus amigos, o que acontece, meus amigos, é que o problema surgiu com o acesso do Remo, que elevou para 10 o número de clubes do bloco da Série A. Como o contrato atual não prevê aumento no valor total pago pela TV em caso de ascensão de novos membros, apenas redução em caso de quedas, a entrada do Remo diluiria a cota financeira de todos os times. Ou seja, esse aqui é um bolo para 9 times. Em vez de você acrescentar ingredientes nesse bolo, uma calda de chocolate, colocar um chocolatinho no meio, trazer um cafezinho para beber, para comer um bolinho com café, você mantém o mesmo bolo de cenoura sem cobertura, só que em vez de para dividir para 9, você vai dividir para 10. Olha aí. Então o Flamengo perde dinheiro. O Flamengo exige que a Libra negocie um reajuste para cerca de 1,3 bilhões para evitar prejuízos individuais. A diretoria do Flamengo avisou que só assinará o aditivo necessário para incluir o Remo no acordo quando a questão for resolvida. Até o momento, a Libra não apresentou uma solução para o impasse. Olha aí o problema. Olha aí o problema que o Flamengo foi se meter, meus amigos. Olha, o Flamengo tem que torcer todos os dias para o tempo passar, acabar esse contrato com a Libra e não assinar mais nenhum acordo com ninguém. Tá? É impressionante. Pessoal, o São Paulo tinha se acertado com o Alan, com o staff do Alan, só que ao perceber, a gente até comentou isso mais cedo, que o Flamengo só avançaria se incluísse o Marcos Antônio, e o Flamengo percebeu que o São Paulo estava meio assim, o Flamengo parou de responder o São Paulo. Foi isso que aconteceu. E o negócio recuou. Não foi o São Paulo que desinteressou no Alan. Foi o Flamengo, porque mais cedo a informação é essa. Foi o Flamengo que perdeu o interesse porque eles estão ressabiados, não querem incluir o Marcos Antônio, mesmo afundados na lama, na crise. Se bem que se vende o Marcos Antônio, a situação vai piorar, porque a torcida vai cair em cima.
Mas eu diria para você que o São Paulo tem tudo para cair para a Série B nesse ano de 2026, viu? O próprio Luciano falou isso, por isso o pessoal tá querendo meter o pé de lá, beleza? Vamos avançando aí, meus amigos. Vamos entrar aqui agora na questão do Michael, tá? O Santos negocia a compra em definitivo do atacante Michael do Flamengo, que está fora dos planos do Flamengo, pelo menos tenta negociar o jogador. O Clube Paulista está confiante no acerto, pois acredita que o Flamengo não vai fazer grandes exigências financeiras, uma vez que ele não está nos planos do Felipe para essa temporada. Para viabilizar o negócio, o Michael até aceitou reduzir os seus vencimentos. Isso que seria o maior entrave, porque o salário do Michael no Flamengo não é baixo. Só que ele entende que é melhor para ele ir para o Santos e jogar do que ficar no Flamengo, receber uma quantidade maior de salário, mas não jogar, porque ele só vai se desvalorizar, né? Então ele aceitou se adequar à realidade salarial do Peixe. Com o sim do atleta sob as bases pessoais, a diretoria agora discute os valores finais para a transferência do jogador. Quem traz até essa informação é um grande jornalista que cobre o dia a dia do Santos, que é o Lucas Musetti, e para mim é uma boa notícia para o Flamengo, porque o Michael, ele acho que já passou o tempo dele com a camisa do Flamengo. Eu desejo a felicidade dele, mas no Flamengo realmente, cara, não tá dando mais. Pessoal, o André, que desembarca hoje, mais tarde, às 10 horas da noite, ou está desembarcando agora, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, ou já desembarcou, se você tá assistindo esse vídeo depois das 10 horas da noite, tem uma média de defesas superior à média de defesas do goleiro Agustín Rossi do Flamengo. Isso significa que ele é melhor que o Rossi? Não, até porque a defesa do Flamengo, não só o goleiro, é muito eficiente. Consequentemente, faz com que os adversários tenham menos sucesso nas finalizações na direção do gol do Flamengo. Consequentemente, faz com que o Rossi faça menos defesas, né? Então, não é exatamente isso que vai fazer ele melhor que o Rossi. Ele é o quinto goleiro com melhor aproveitamento em defesas do campeonato português, com 81,5% de aproveitamento dos chutes do alvo que recebeu. Nenhum outro goleiro do Brasileirão foi mais eficiente. Aí já é uma média mais ok, porque é dos chutes que recebeu, um aproveitamento em relação a esses chutes, aí já é mais ok. Quem mais se aproximou foi o John, ex-Botafogo, que teve 81,4%. O Rossi, titular do Flamengo na posição, ficou com 79,6%. É um dos destaques do campeonato português. Também é o segundo goleiro com mais jogos sem sofrer gols no campeonato português, empatado com o Rui Silva do Sporting e o Lazar Karavic do Famalicão. Em contrapartida, André fica atrás de Rossi na média de gols sofridos por jogo. Mas aí também isso não faz o André ser pior do que o Rossi, porque a defesa do Flamengo é melhor que a defesa do Gil Vicente. Consequentemente, ele vai ter uma média de gols sofridos mais alta do que o Rossi. Não é só o goleiro, é o goleiro e a defesa. Mas lógico, o goleiro ele faz toda a diferença. Espero que o André seja feliz no Flamengo. Vai ser integrado ao elenco profissional do Flamengo amanhã, na quarta-feira, e deve ser apresentado aí ao longo da semana. Até esse exato momento, a assessoria de imprensa do Flamengo ainda não divulgou quando será a apresentação do goleiro André, até porque o Flamengo não oficializou o negócio e aguarda o desembarque do jogador para assinatura do contrato e aí sim acontecer o anúncio oficial do clube e, concomitantemente a isso, a data de apresentação no CT Ninho do Urubu. Pessoal, vamos entrar na questão de Lucas Paquetá, que cada vez mais está mais próximo de se tornar novamente jogador do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo espera que o West Ham diminua essa pedida pelo Lucas Paquetá numa nova
reunião. Diretorias tanto de Flamengo quanto do West Ham terão um novo encontro nessa semana para tentar encontrar o meio termo. Nem eu nem tu. Vamos ficar nisso aqui entre a proposta rubro-negra e a pedida dos ingleses, meus amigos. E aí, a exigência inicial do West Ham era de 60 milhões de euros, que dá 376 milhões de reais. O Flamengo não vai oferecer esse dinheiro todo. A oferta máxima que o Flamengo pretende chegar é a casa de 40 milhões de euros, tá? A diretoria do Flamengo entende que é complicado. O brasileiro é titular absoluto, camisa 10, 18 partidas pela atual edição do campeonato inglês, só perdeu 4 jogos até agora. Quando eu digo perdeu é em relação a jogos jogados, não jogos competidos e perdidos contra outras equipes, porque o West Ham perdeu muito mais do que isso. E aí, o West Ham, em contrapartida, agendada essa nova reunião, convocou uma outra reunião com os acionistas do West Ham para acontecer no final de semana. Essa reunião será para discutir uma eventual redução no valor de mercado do Paquetá, e para isso, naturalmente, no West Ham tem um diretor de futebol, mas como se trata do craque do time, do camisa 10, envolve todo o clube, né? Então os acionistas do West Ham vão ter uma reunião para discutir uma possível redução na pedida do clube inglês. O Paquetá cada vez mais dá sinais que vai sim forçar uma saída do West Ham, até porque o West Ham apoiou, mas deixou a desejar em determinados detalhes, sabe? Quando ele estava passando por aquela situação difícil de ser acusado, de supostamente ter tomado um cartão amarelo para ajudar um familiar lá na ilha de Paquetá, só que nada ficou comprovado nesse sentido, não existem provas robustas e irrefutáveis nesse sentido, tanto é que ele foi inocentado. Ele não quer permanecer no futebol europeu, ele quer voltar para casa, ele quer jogar no Flamengo, ele quer jogar no Maracanã lotado, e ele não participou do treino de hoje do West Ham, dessa terça-feira. Ele já havia ficado de fora da atividade de ontem, da segunda-feira, e ficou da atividade de hoje também ausente. Não participou da atividade. Uma espécie de termômetro para o torcedor rubro-negro vai ser a próxima rodada, porque o West Ham enfrenta o Tottenham. O Tottenham é da mesma cidade que o West Ham, é de Londres, então é um jogo que tem uma carga pesada. Não sei se exatamente é um clássico, mas tem uma carga pesada. E o técnico Nuno Espírito Santo disse que conta com o retorno do jogador para evitar um rebaixamento, tá? Entretanto, ainda não há certeza de que Paquetá estará disponível para esse jogo contra a equipe do Tottenham. Paquetá já avisou ao West Ham que não quer permanecer, apesar do contrato vigente até 2027. Em virtude disso, mantê-lo pode significar uma perda de ganho financeiro, já que daqui a 1 ano e meio ele poderá assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas tem muito tempo, né? Até lá, o próximo jogo é primordial para o West Ham, porque eles estão ali próximos da zona de rebaixamento, tá? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte: o Paquetá falou diretamente com o co-presidente do West Ham, o Davi Sullivan, que não vai permanecer no clube. Falou: ô, fulano,
I cannot talk you. Que isso, Pedrão? Meteu de... Posso falar com você? Meteu de Joel Santana, tá de brincation with me, né? With me. Posso falar contigo, meu irmão? Aí o cara lá... Eu quero meter o pé. Né? Quero meter o pé. O jogador que tem o Flamengo como destino provável informou que não vai permanecer para a próxima temporada. Isso aí tá no Talk Sports, tá? Isso aí tá no Talk Sports. Devido a esse processo de rompimento de laços com o clube inglês, é provável que o Meia nem atue contra o Tottenham no próximo final de semana, embora a diretoria e o técnico do Espírito Santo tentem salvar o time do rebaixamento. Paquetá parece decidido a encerrar de forma abrupta e imediata a sua trajetória no futebol europeu. É que o elenco profissional do Flamengo, na sua totalidade, jogue apenas no dia 1º de fevereiro pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Por que eu falo na sua totalidade? Porque, naturalmente, contra o Vasco, contra o Fluminense no dia 24, contra o São Paulo no dia 28 de janeiro, o Flamengo vai colocar alguns jogadores titulares para dar ritmo de jogo, mas o elenco inteiro disponível, nós só teremos a partir do dia 1º de fevereiro na Supercopa do Brasil, diante da equipe do Corinthians. Inclusive, a CBF confirmou a tabela das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. De fato, o Flamengo jogará no dia 28 de fevereiro, às 9h30 da noite, no Morumbi. Tá? A partida vai acontecer às 9h30 da noite no Morumbi, meus amigos. São Paulo e Flamengo, mando de campo do São Paulo numa crise tenebrosa, espero que piore até lá, para que o Flamengo naturalmente já some os 3 pontos e vambora seguir o nosso barco no Campeonato Brasileiro, buscar esse bicampeonato seguido e buscar o Deca Campeonato Brasileiro, beleza? O único Deca, né? Porque o Palmeiras aí tem um montão aí que foi dado pelo Ricardo Teixeira, né? Mas enfim, vamos avançando. Pessoal, olha só, aí eu até queria o auxílio do Oclin da treta aqui, mas eu tô sem aqui, mas já tô voltando daqui a pouco. Olha só como é essa Libra e como faz mal pro Flamengo isso. O Rodrigo Matos traz a notícia que diz o seguinte: o Flamengo está pressionando a Libra para corrigir uma distorção no contrato de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro 2026. Pedrão, que distorção seria essa? A distorção, meus amigos, o que acontece, meus amigos, é que o problema surgiu com o acesso do Remo, que elevou para 10 o número de clubes do bloco da Série A. Como o contrato atual não prevê aumento no valor total pago pela TV em caso de ascensão de novos membros, apenas redução em caso de quedas, a entrada do Remo diluiria a cota financeira de todos os times. Ou seja, esse aqui é um bolo para 9 times. Em vez de você acrescentar ingredientes nesse bolo, uma calda de chocolate, colocar um chocolatinho no meio, trazer um cafezinho para beber, para comer um bolinho com café, você mantém o mesmo bolo de cenoura sem cobertura, só que em vez de para dividir para 9, você vai dividir para 10. Olha aí. Então o Flamengo perde dinheiro. O Flamengo exige que a Libra negocie um reajuste para cerca de 1,3 bilhões para evitar prejuízos individuais. A diretoria do Flamengo avisou que só assinará o aditivo necessário para incluir o Remo no acordo quando a questão for resolvida. Até o momento, a Libra não apresentou uma solução para o impasse. Olha aí o problema. Olha aí o problema que o Flamengo foi se meter, meus amigos. Olha,
O Flamengo tem que torcer todos os dias pro tempo passar, acabar esse contrato com a Libra e não assinar mais nenhum acordo com ninguém. Tá? É impressionante. Pessoal, o São Paulo tinha se acertado com o Alan, com o staff do Alan, só que ao perceber, a gente até comentou isso mais cedo, que o Flamengo só avançaria se incluísse o Marcos Antônio, e o Flamengo percebeu que o São Paulo tava meio assim, o Flamengo parou de responder o São Paulo. Foi isso que aconteceu. E o negócio recuou. Não foi o São Paulo que desinteressou no ar. Foi o Flamengo, porque mais cedo a informação é essa. Foi o Flamengo que perdeu o interesse porque eles estão ressabiados, não querem incluir o Marcos Antônio, mesmo afundados na lama, na crise. Se bem que se vende o Marcos Antônio, a situação vai piorar, porque a torcida vai cair em cima. Mas eu diria para você que o São Paulo tem tudo para cair para a Série B nesse ano de 2026, viu? O próprio Luciano falou isso, por isso o pessoal tá querendo meter o pé de lá, beleza? Vamos avançando aí, meus amigos. Vamos entrar aqui agora na questão do Michael, tá? O Santos negocia a compra em definitivo do atacante Michael do Flamengo, que está fora dos planos do Flamengo, pelo menos tenta negociar o jogador. O Clube Paulista está confiante no acerto, pois acredita que o Flamengo não vai fazer grandes exigências financeiras, uma vez que ele não está nos planos do Felipe para essa temporada. Para viabilizar o negócio, o Michael até aceitou reduzir os seus vencimentos. Isso que seria o maior entrave, porque o salário do Michael no Flamengo não é baixo. Só que ele entende que é melhor para ele ir para o Santos e jogar do que ficar no Flamengo, receber uma quantidade maior de salário, mas não jogar, porque ele só vai se desvalorizar, né? Então ele aceitou se adequar à realidade salarial do Peixe. Com o sim do atleta sob as bases pessoais, a diretoria agora discute os valores finais para a transferência do jogador. Quem traz até essa informação é um grande jornalista que cobre o dia a dia do Santos, que é o Lucas Musetti, e para mim é uma boa notícia para o Flamengo, porque o Michael, ele acho que já passou o tempo dele com a camisa do Flamengo. Eu desejo a felicidade dele, mas no Flamengo realmente, cara, não tá dando mais. Pessoal, o André, que desembarca hoje, mais tarde, às 10 horas da noite, ou está desembarcando agora, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, ou já desembarcou, se você tá assistindo esse vídeo depois das 10 horas da noite, tem uma média de defesas superior à média de defesas do goleiro Agustín Rossi do Flamengo. Isso significa que ele é melhor que o Rossi? Não, até porque a defesa do Flamengo, não só o goleiro, é muito eficiente. Consequentemente, faz com que os adversários tenham menos sucesso nas finalizações na direção do gol do Flamengo. Consequentemente, faz com que o Rossi faça menos defesas, né? Então, não é exatamente isso que vai fazer ele melhor que o Rossi. Ele é o quinto goleiro com melhor aproveitamento em defesas do campeonato português, com 81,5% de aproveitamento dos chutes do alvo que recebeu. Nenhum outro goleiro do Brasileirão foi mais eficiente. Aí já é uma média mais ok, porque é dos chutes que recebeu, um aproveitamento em relação a esses chutes, aí já é mais ok. Quem mais se aproximou foi o John, ex-Botafogo, que teve 81,4%. O Rossi, titular do Flamengo na posição, ficou com 79,6%. É um dos destaques do campeonato português. Também é o segundo goleiro com mais jogos sem sofrer gols no campeonato português, empatado com o Rui Silva do Sporting e o Lazar Karavic do Famalicão. Em contrapartida, André fica atrás de Rossi na média de gols sofridos por jogo. Mas aí também isso não faz o André ser pior do que o Rossi, porque a defesa do Flamengo é melhor que a defesa do Gil Vicente. Consequentemente, ele vai ter uma média de gols sofridos mais alta do que o Rossi. Não é só o goleiro, é o goleiro e a defesa. Mas lógico, o goleiro ele faz
toda a diferença. Espero que o André seja feliz no Flamengo. Vai ser integrado ao elenco profissional do Flamengo amanhã, na quarta-feira, e deve ser apresentado aí ao longo da semana. Até esse exato momento, a assessoria de imprensa do Flamengo ainda não divulgou quando será a apresentação do goleiro André, até porque o Flamengo não oficializou o negócio e aguarda o desembarque do jogador para assinatura do contrato e aí sim acontecer o anúncio oficial do clube e, concomitantemente a isso, a data de apresentação no CT Ninho do Urubu. Pessoal, vamos entrar na questão de Lucas Paquetá, que cada vez mais está mais próximo de se tornar novamente jogador do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo espera que o West Ham diminua essa pedida pelo Lucas Paquetá numa nova reunião. Diretorias tanto de Flamengo quanto do West Ham terão um novo encontro nessa semana para tentar encontrar o meio termo. Nem eu nem tu. Vamos ficar nisso aqui entre a proposta rubro-negra e a pedida dos ingleses, meus amigos. E aí, a exigência inicial do West Ham era de 60 milhões de euros, que dá 376 milhões de reais. O Flamengo não vai oferecer esse dinheiro todo. A oferta máxima que o Flamengo pretende chegar é a casa de 40 milhões de euros, tá? A diretoria do Flamengo entende que é complicado. O brasileiro é titular absoluto, camisa 10, 18 partidas pela atual edição do campeonato inglês, só perdeu 4 jogos até agora. Quando eu digo perdeu, é em relação a jogos jogados, não jogos competidos e perdidos contra outras equipes, porque o West Ham perdeu muito mais do que isso. E aí, o West Ham, em contrapartida, agendada essa nova reunião, convocou uma outra reunião com os acionistas do West Ham para acontecer no final de semana. Essa reunião será para discutir uma eventual redução no valor de mercado do Paquetá, e para isso, naturalmente, no West Ham tem um diretor de futebol, mas como se trata do craque do time, do camisa 10, envolve todo o clube, né? Então os acionistas do West Ham vão ter uma reunião para discutir uma possível redução na pedida do clube inglês. O Paquetá cada vez mais dá sinais que vai sim forçar uma saída do West Ham, até porque o West Ham apoiou, mas deixou a desejar em determinados detalhes, sabe? Quando ele estava passando por aquela situação difícil de ser acusado, de supostamente ter tomado um cartão amarelo para ajudar um familiar lá na ilha de Paquetá, só que nada ficou comprovado nesse sentido, não existem provas robustas e irrefutáveis nesse sentido, tanto é que ele foi inocentado. Ele não quer permanecer no futebol europeu, ele quer voltar para casa, ele quer jogar no Flamengo, ele quer jogar no Maracanã lotado, e ele não participou do treino de hoje do West Ham, dessa terça-feira. Ele já havia ficado de fora da atividade de ontem, da segunda-feira, e ficou da atividade de hoje também ausente. Não participou da atividade. Uma espécie de termômetro para o torcedor rubro-negro vai ser a próxima rodada, porque o West Ham enfrenta o Tottenham. O Tottenham é da mesma cidade que o West Ham, é de Londres, então é um jogo que tem uma carga pesada. Não sei se exatamente é um clássico, mas tem uma carga pesada. E o técnico Nuno Espírito Santo disse que conta com o retorno do jogador para evitar um rebaixamento, tá? Entretanto, ainda não há certeza de que Paquetá estará disponível para esse jogo contra
a equipe do Tottenham. O Paquetá já avisou ao West Ham que não quer permanecer, apesar do contrato vigente até 2027. Em virtude disso, mantê-lo pode significar uma perda de ganho financeiro, já que daqui a 1 ano e meio ele poderá assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas tem muito tempo, né? Até lá, o próximo jogo é primordial para o West Ham, porque eles estão ali próximos da zona de rebaixamento, tá? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte: o Paquetá falou diretamente com o co-presidente do West Ham, o Davi Sullivan, que não vai permanecer no clube. Falou: ô, fulano, I cannot talk you. Que isso, Pedrão? Meteu de... Posso falar com você? Meteu de Joel Santana, tá de brincation with me, né? With me. Posso falar contigo, meu irmão? Aí o cara lá... Eu quero meter o pé. Né? Quero meter o pé. O jogador que tem o Flamengo como destino provável informou que não vai permanecer para a próxima temporada. Isso aí tá no Talk Sports, tá? Isso aí tá no Talk Sports. Devido a esse processo de rompimento de laços com o clube inglês, é provável que o Meia nem atue contra o Tottenham no próximo final de semana, embora a diretoria e o técnico do Espírito Santo tentem salvar o time do rebaixamento. Paquetá parece decidido a encerrar de forma abrupta e imediata a sua trajetória no futebol europeu.